E aí, pessoal, tudo bem? Gente, então, continuando aí com as resolução de questões aí da prova 9 para o cargo técnico em manutenção mecânica. Prova essa que caiu para Transpetro aí no ano de 2023 e nós estamos resolvendo todas as questões aí. Na aula passada nós resolvemos das questões 20 a 30 e agora nós continuamos com a sequência de questões 31 até 40. Gente, é o seguinte, alguns comentários sobre as questões. De novo, a Sesgran Hill, ela pega alguns pontos assim bem complicados para o candidato, fazendo com que o candidato tenha que decorar algumas informações, senão ele não consegue encontrar a resposta correta. O método de estudo para que você consiga resolver essas questões é somente fazendo uma revisão completa da teoria e observando as questões resolvidas e comentadas. É por isso que a gente tem o nosso curso lá na plataforma Eduz, onde a gente resolve uma série, uma bateria de questões aí para ajudar vocês a pegar o esquema da prova da Sesgran Hill. Então, não deixem de estudar. Se inscrevam aí no nosso canal, deixem aí o seu like, tá? E acompanhem o nosso trabalho aí, que o nosso trabalho ele é focado essencialmente na resolução de questões. Então vamos lá na questão 31, uma questão de processos de fabricação, especificamente falando de usinagem, né? Então a Sesgran Hill, ela é difícil ela cobrar essas questões de usinagem, ora aparece, ora não aparece. Mas vamos lá, é uma questão fácil para o cálculo da rotação ou velocidade de corte dos parâmetros de corte em usinagem. Então ele deu duas informações. Primeiro, ele diz que um processo de torneamento, onde a peça com diâmetro de 50 milímetros vai estar sendo torneada a uma rotação de 637 RPM. Pessoal, lembrando que essa fórmula para resolver essa questão ela é dada o diâmetro, a velocidade de corte VC. Você vai encontrar aí uma tabela onde cada material tem a sua respectiva velocidade de corte, mas aqui na questão ele preferiu dar essa rotação, né? Ele quis complicar um pouquinho ali, mas claro que com as regras da matemática a gente sai facilmente da questão. Então, ao invés dele dar a velocidade de corte e pedir a rotação, não, ele deu a rotação e pediu a velocidade de corte. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos inverter, isolar a variável velocidade de corte para que a gente possa, então, descobrir a resposta correta. Foi o que eu fiz. O que está dividindo passa multiplicando e o que está multiplicando passa dividindo. E aí a gente consegue, então, isolar a variável VC, que é medida em metros por minuto, tá bom, pessoal? Então, ó, se a gente substituir a rotação, que é 637, e o diâmetro da peça, que é 50 milímetros, nós vamos obter, então, uma velocidade de corte de 100 metros por minuto. Pessoal, observando que esse fator, essa constante 318, ela vai aparecer da conversão entre metro e milímetro, tá? Não cabe aqui agora a gente provar essa constante, tá? Mas, só relembrando, vocês têm que memorizar essa seguinte fórmula aqui, que é a rotação igual à velocidade de corte em metros por minuto, que depende do material, multiplicado por 318 dividido pelo diâmetro da peça. Tá? A questão 32 foi uma questão de simbologia de soldagem. Tá? Simbologia de soldagem, deixa eu puxar para cá, tá? Para a gente tentar entender aqui. Um técnico de manutenção mecânica precisa refazer a solda em chanfro de uma estrutura. Ao analisar os desenhos e especificações da estrutura que deverá ser reparada, esse técnico se deparou com a simbologia apresentada no projeto. Qual a opção da união correspondente à solda que deverá ser implementada por este técnico? Então, gente, a Sesgran ela pega também bastante questões de simbologia. Nossas simbologias de soldagem a gente tem que estar sempre relembrando, tá? E essa questão ela foi facilmente resolvida observando aqui as extremidades da chapa. Então a gente observa aqui, por exemplo,
que essa extremidade não tem bisel, ela não é biselada, tá vendo? Ela não tem chanfro, tá? Apesar dele dizer aqui que é em chanfro, ó, olha aqui, ó, em chanfro, tá vendo? Ó, isso aqui talvez enganou muita gente, mas as extremidades da chapa que está indicando aqui na simbologia, elas são paralelas, tá vendo? Ó, paralelas. Então, essas extremidades paralelas indicam que não há chanfro entre as chapas. Então, aqui, ó, aqui tem chanfro, então não é essa alternativa. Aqui tem chanfro, também não é. Aqui também tem chanfro, aqui também tem chanfro. Pessoal, aonde que está o chanfro da chapa? É esse detalhe aqui, tá vendo? Ó, esse detalhe aqui, ó. Esse detalhezinho que está sendo mostrado aqui, que é o chanfro. E essa parte aqui que está sendo mostrada é a solda que está sendo depositada na extremidade da chapa. Então, só restou mesmo a alternativa A para a nossa resposta correta aí da questão 32, tá? A questão 33 é uma questão teórica também e ela é clássica aí nos processos de fabricação. Perguntando, pessoal, qual é o processo na produção de engrenagens helicoidais. Pessoal, não é só engrenagens helicoidais, mas engrenagens de dentes retos, tá? De dentes cônicos, tá? Então, o processo de fabricação mecânica tipicamente utilizado para a criação de engrenagens, a produção de engrenagens é a fresagem ou fresamento, tá bom? Então, o fresamento, ele é típico nesse processo. É claro que existem processos automatizados, por exemplo, com controle numérico, tá? Mas o processo de usinagem convencional, que aliás é muito demorado, é o processo de fresagem, tá bom? Então essa aí foi uma questão também bastante teórica, né? A questão 34 teve uma pegadinha. Teve sim, porque olha o que acontece. A Sesgran-Rio, ela preza muito também pelo decoreba. Infelizmente, nós temos que falar isso aqui, tá, pessoal? O decoreba, a Sesgran-Rio gosta demais. Então, olha aqui, ó. Olha o que ele pergunta. Suponha que a tensão de saída de um termopar seja de 20 milivolts, que é uma tensão bastante baixa, né? E que a temperatura equivalente T medida a partir deste termopar possa ser calculada pelo seguinte polinômio. Tá, então um polinômio é apresentado aqui, onde nós temos vários coeficientes que são constantes, né? A1, A2, A3, A4 e por aí vai. E o valor da tensão, ela é resultado pela união de dois metais dissimilares. São metais metais não ferrosos, mas de origens diferentes. Então, os coeficientes A1, A2, A3 são obtidos a partir de uma curva de temperatura em graus Celsius versus uma força eletromotriz em milivolts do termopar. Então, de acordo com a ANSI, que é uma entidade normativa americana, né, cuja temperatura pode ser calculada a partir desse polinômio. Gente, para começar, né, essa questão não foi muito bem elaborada, porque todos os polinômios, todos os termopares, sejam E, J, K, N ou T, eles são obtidos, a temperatura é obtida a partir de polinômios, não é só o polinômio, um polinômio qualquer. Então, ela pecou aqui, ó, nessa pergunta, que é o gatilho da questão. Tá? Essa aqui foi o gatilho da questão. Então, ele está perguntando qual é o termopar onde a temperatura é calculada a partir desse polinômio. Gente, todos os termopares, eles são obtidos, a temperatura é obtida a partir de polinômios. Então, é o que eu falei. Então, ela pecou em colocar esse gatilho ali na questão. Outra coisa, ela informou que a tensão de saída do termopar seria de 20 milivolts. Essa aqui é a tensão de escala de fundo do termopar. Então, nós teríamos que memorizar somente esse valor, 20 milivolts. Vocês podem não acreditar, mas é somente essa informação que eu precisava para resolver a questão. E a questão aponta para o gabarito, está apontando para a letra E. Tá? Então, a gente vai aqui pegar uma tabela, mostrar para vocês
É uma tabela que foi retirada ainda de um material da Petrobras, um treinamento da Petrobras, aonde você tem aqui os tipos de termopares com suas respectivas letras. E você vai observar que a tensão em milivolts do termopar do tipo T, que é a tensão em milivolts mais aproximada de 20, que ele forneceu no enunciado da questão. Então, a CES Gran Rio ela pecou nessa questão, porque somente os candidatos que tinham memorizado essa tensão de fundo de escala iam saber que se tratava do termopar tipo T, tá, pessoal? Então, ó, dedo para baixo para a CES Gran Rio, né? Agora, olha aqui uma questão de ajuste de tolerância. Essa questão ela foi bem elaborada, tá? Então, a CES Gran Rio também ela faz algumas questões também bem elaboradas. E ela pergunta ali a respeito da tolerância geométrica apresentada nessa figura que eu coloquei ali do lado esquerdo para ter mais espaço para vocês verificarem. Então, vamos por eliminação. Esse tipo de tolerância, ela é uma tolerância radial que não pode ultrapassar 0,2 de milímetro para quaisquer pontos da superfície. Pessoal, para começar, isso aí não é uma tolerância do tipo radial, tá? Ela é do tipo de batimento, então não é a alternativa A. Longitudinal, que é ao longo do eixo, para quaisquer posições radiais, definidas por também não tem nada a ver, círculos concêntricos, quer dizer, círculos um dentro do outro, tá? A longitudinal deve ser inferior a 0,2 milímetros, só lembrando que aqui é o valor máximo, tá? Não é que seja inferior a 0,2 milímetros. Então, também a alternativa C está incorreta, tá? Na direção perpendicular à tangente, então olha aqui, ó. Pessoal, a tangente é uma reta, tá vendo, ó? Que está passando exatamente na tangência dessa superfície. E que não pode exceder realmente 0,2 de milímetro. Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque é ela que contempla de forma mais ampla a definição desse tipo de tolerância ali, tá? Resultante radial mais longitudinal também não. Ele soma a radial com a longitudinal, faz uma mistureba, então não tem nada a ver isso aqui, tá? E aqui também não tem nada a ver porque é longitudinal, e aqui também total radial, tá? Também não tem nada a ver, tá bom, gente? Beleza? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Outra questão que a CES Gran Rio está induzindo o candidato a o decoreba. Porque essa questão ela foi coletada a partir de um artigo da API, né? É uma entidade normativa sobre óleos lubrificantes, tanto a gasolina, diesel e outros combustíveis, né? Né? Então, eu busquei essa questão lá, né, no próprio site da API, essa entidade, onde ele diz, né, a categoria desse óleo aí, que é a categoria CJ4, tá bom? Que é a alternativa D. Então, essa categoria CJ4 é uma categoria criada pela API depois de 2007, aonde exige, né, que esses lubrificantes tenham baixos teores de enxofre, de fósforo e de cinza, né? São esses elementos aí, são os elementos responsáveis pela poluição do ar, tá bom? A questão 37 é uma questão onde também nós precisamos, né, memorizar essa classificação, tá, dos lubrificantes. Então, um técnico mecânico precisa lubrificar um trem de engrenagens, usa um lubrificante do tipo industrial para pressão extra ou pressão extrema, né, à base de enxofre e fósforo, com graus de viscosidade nas classificações AGMA e ISO, iguais a 3EP e a 100. Tá? Então, o que ele quer dizer? Que a classificação na AGMA, tá? Ele até não colocou a descrição desse acrônimo ali, seria 3EP. Tá? E a outra na norma ISO seria 100. Então, esse técnico recebeu a ordem para substituir o lubrificante original
desse trem de engrenagens por uma mesma viscosidade, mas de características sintéticas, tá? Então, o lubrificante a ser utilizado em substituição ao original é o de número 3S, tá, pessoal? 3S porque é de origem sintética. Então, o que quer dizer essa questão? Ele está dizendo que antes a classificação era 3EP, tá? 3EP, como está dizendo aqui, ó, 3EP, e agora ele recebeu uma nova classificação indicando que seria de origem sintética. Então, EP significa de extrema pressão e aqui o S significa de origem sintética, tá bom? Então, por isso que é a alternativa B. A questão 38, uma questão aí também pouco estudada pelo pessoal da área técnica mecânica, tá? Então, ele quer a simbologia da tabela verdade lógica para esse sinal de saída ali nesse esquema pneumático. Então, pessoal, rapidamente nós podemos eliminar algumas alternativas, porque aqui, ó, nós temos uma válvula onde o fluxo pode ser interrompido de forma alternada. Ou seja, pode sair, pode entrar ou sair fluxo desse lado, e se essa bolinha vir para este lado, ele pode sair do outro lado também. Então, por isso que é um esquema lógico ou. E o esquema lógico ou, ele é simbolizado pelo símbolo mais. Então, aqui, ó, podemos eliminar essa, lembrando que quando tem uma multiplicação é E, então a função lógica é E, quando tem multiplicação. Quando tem um tracinho em cima, significa que é não. Então, para aqui, ó, a letra A e B seria ou. Então, a alternativa E, a alternativa é C e a alternativa A estão erradas, tá bom, pessoal? Agora sim, ó, a saída seria A mais B ou A mais B com a barra em cima. Com a barra em cima é uma alternativa onde você tem um não. Então, se você observar aqui, o fluxo ele vai vir aqui de forma alternada, vindo pela A ou B, e quando ele chegar aqui nessa válvula de duas posições, vai acontecer um bloqueio, né? Um bloqueio, e aí esse bloqueio vai impedir a saída do sinal em S. Então, olha aqui, ó, eu coloquei a tabela verdade para a gente entender. Quando não tem nenhum fluxo em A e B, então há um fluxo na saída S. Então está correto aqui o 1, ó, tá vendo? Ó, tá? Agora, se tiver um fluxo em A ou B, então vai impedir, tá vendo? Ó, vai impedir o fluxo na saída S. E quando tiver um fluxo tanto em A e em B de forma simultânea, é claro que aí vai depender da pressão de cada um desses fluxos, aí também vai impedir a saída do sinal em S. Então é por isso que é a alternativa D, onde indica que é a saída do sinal S, A ou B, mas de forma negativa, tá bom? Essa é a tabela verdade para a resolução dessa questão. Na questão 39, nós temos uma questão conceitual sobre válvulas. Então, é uma questão também interessante, eu gostei dessa questão, a questão que foi bem elaborada, né? Então, ele está falando um pouco ali, ele descreve se essas válvulas têm uma função de controlar, estabelecer e interromper o fluxo de um sistema hidráulico ou pneumático. E ele dá uns exemplos aqui de algumas válvulas. Então, ele quer a alternativa que contempla as válvulas que operam tanto na função da regulagem quanto na função do bloqueio completo do fluxo. Então, eu preciso de duas válvulas nessa sequência, uma função de regula o fluxo e outra que bloqueia completamente o fluxo. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nas válvulas e tipos de válvula. Por exemplo, aqui a válvula comporta e a válvula guilhotina, vocês observam que elas não servem para esse tipo de função de regulagem do fluxo. Por quê? Porque elas causam uma perda de carga muito grande se você deixar, por exemplo, ela entreaberta aqui, entendeu? Na posição semi-aberta. Então ela vai causar uma vibração ali, uma perda de carga enorme. E isso não é interessante para uma tubulação, tá?
A válvula de retenção é uma outra válvula, ela está sendo mostrada aqui, ó. Então vamos cancelar a alternativa A e a alternativa B, porque elas falam de válvulas de comporta. E a válvula de comporta, que é essa que está aparecendo, ela não serve para regulagem de fluxo, tá bom? A válvula de retenção é outro caso também, porque ela impede o retorno do fluxo. Então esse tipo de válvula permite, por exemplo, somente o fluxo numa direção. Por isso que ela é chamada de válvula de retenção, porque ela retém um dos retornos do fluxo. Então a gente pode também eliminar a alternativa D e a alternativa E. E agora vamos falar um pouco das válvulas de diafragma e borboleta. A válvula de diafragma, ela tem uma lâmina, tá vendo aqui, ó? E essa lâmina, ela deforma à medida que você regula o registro da válvula. E devido ao aspecto construtivo dessa válvula, ela pode ser tranquilamente utilizada como uma válvula de regulagem, porque você não vai, tá vendo, ó, ter uma perda de carga grande, porque ela tem um desvio suave do fluxo, tá? Então ela pode ser utilizada como válvula de regulagem, tá? E ao mesmo tempo uma válvula de bloqueio, porque se você, né, chegar até o final ali do registro, ela vai bloquear completamente o fluxo. A válvula de borboleta, ela também é adequada para essa situação. Tanto é que você tem várias posições aqui, ó, no registro, onde você pode deixar, e essas posições podem permitir que você deixe passar uma parte desse fluxo aí, tá bom? Então, a resposta correta seria mesmo a alternativa D, onde ele afirma que é as válvulas de retenção. Aliás, desculpa, pessoal, a alternativa C, onde você tem, então, as válvulas de retenção de borboleta e de diafragma, tá bom? Borboleta e diafragma. São essas duas aí, tá bom? Pessoal, a última questão conceitual também, né, de válvulas também, tá? É uma questão de válvulas. Ele pergunta o seguinte, ó, para evitar, olha aqui, ó, numa instalação hidráulica, a presença de ar na tubulação de sucção ou dentro de uma bomba centrífuga danifica seus componentes, principalmente o selo mecânico, que serve para você vedar, né, os elementos dessa bomba. Para evitar esse tipo de dano, é preciso preencher totalmente o corpo da bomba e da tubulação de sucção com um líquido que será bombeado, a fim de eliminar o ar existente em seu interior. Qual é o nome desse procedimento? Pessoal, o nome desse procedimento é escorva. Então, escorvar a bomba é preencher ela de líquido de forma que você possa, então, evitar a presença de ar dentro da bomba, causando, por exemplo, o problema da cavitação, tá? Então, as alternativas ali não foram confusas, foram bem claras, porque a cavitação ela pode acontecer se acontecer a formação de bolhas dentro da bomba, né? Aspiração negativa ou positiva, né? Isso aí está relacionado com o modo com que o fluxo é aspirado pela bomba, e o golpe de ariete é um fenômeno que acontece com a propagação da energia do fluido dentro da bomba ou de uma válvula. Então, esse golpe de ariete também é danoso, ele é prejudicial a esse equipamento, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí da resolução das questões, deixem um comentário, tá? E ajudem a divulgar esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muita gente aí na prova da Petrobras que está vindo aí para esse ano, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.